com relação ao gás, que é produzido através do processo de conversão celulósica para açúcares, e a mesma coisa se aplica aqui. Adoraríamos utilizar os açúcares criados do bagaço. A segunda fase seria açúcares criados a partir da biomassa de celulose. Ou seja, a questão é onde está o maior valor. O gás sempre vai ser usado para a produção de eletricidade, mas essa nova tecnologia, que pelo que eu entendo em 2012 vai ser operacionalizada, a transformação de bagaço em açúcares, será muito interessante. Não tenho nada a comentar. Do nosso ponto de vista, nossa tecnologia pega uma usina como ela existe no momento e ver a questão, o bagaço está sendo utilizado onde ele pertence, onde ele deve ser utilizado mesmo. O Brasil é muito eficiente na geração de energia elétrica, nas caldeiras de alta pressão, e nós vemos essa oportunidade porque achamos que esse país fez uma grande fez um ótimo trabalho na comercialização do bagaço e transformação em energia elétrica. Eu entendo que as pessoas tomam decisões achando que a celulose também faz sentido, mas nós já achamos que esse processo é extremamente eficiente e faz sentido para nós continuar nesse caminho. A próxima pergunta vem de uma pessoa também que não se colocou o nome, é alguém que tem a ver com, provavelmente, a indústria de aeronáutica, porque está relacionado aos combustíveis para aviões. Vocês pensam em construir ou fazer parcerias como a GE e a Rolls-Royce? Caso contrário, por que não entram nesse lucrativo ramo de atuação? Bom, nessa área de tecnologia, você pode criar qualquer combustível com composto inorgânico. Nós começamos com o diesel, porque achamos, conforme demonstrado na apresentação, que a demanda está crescendo tanto no mundo todo e é uma abordagem de baixo carbono, que trata também com as questões de aquecimento global. Eu prefiro ficar no chão primeiro, digamos assim. Eu acho que os combustíveis de aeronaves serão interessantes daqui para frente. Mas somos uma empresa pequena, com uma grande tecnologia, com 55 pessoas. E à medida que criarmos essas parcerias e outras parcerias com outras empresas, ficaremos muito felizes em entrar nessa área de combustíveis para aeronaves. Alguma coisa a dizer sobre isso, Mark? Sim. Com relação às limitações atuais com biojets, nós achamos que é um segmento viável para se entrar. E a nossa tecnologia de várias matérias-primas criou produtos de características de alta qualidade para combustíveis de aeronaves. Nós também, uma vez que a gasolina seja comercializada, a nossa tendência é progredir e entrar na área de combustíveis biológicos ou para aeronaves. Nós testamos combustíveis na Southwest Region a pedido do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e ele atingiu todas as características do ASTM Jet A1. O que eu devo dizer sobre a comercialização dos combustíveis para aeronaves é que existe uma organização chamada Commercial Aviation Alternative, a CAF, e são os fabricantes de combustíveis, as grandes indústrias de petróleo, fabricantes de turbinas, e nós achamos que o processo que a CAF está fazendo para a comercialização desses combustíveis faz muito sentido. E como o Bill disse, não é a mesma coisa do que colocar diesel num carro e dirigir. Toda a estrutura de teste e certificação desses combustíveis está sendo gerida agora pela CAF, com uma estrutura que já foi implementada. Felizmente,
pela Sasol, que foi o primeiro combustível alternativo a ser certificado. Então, muita coisa sendo feita nessa área e nós acreditamos que é uma questão de tempo apenas. Eu diria que a Coscata está com foco laser. Nós não tentamos fazer muita coisa ao mesmo tempo. Queremos fazer o que fazemos bem, que é essa produção de combustíveis flexíveis a partir de matéria-prima flexível. Tem a alta compressão, novos motores para carros, ferrovias. Há muita coisa ainda para ir, muitos campos para se explorar antes de entrar na área de aeronaves. Rui Cruz, da Dow Chemical, e a pergunta está ligada aos custos de capital. Ele diz: frequentemente, o alto custo de capital é uma grande preocupação com relação a esses combustíveis. Como essas 4 tecnologias apresentadas aqui se comparam aos projetos existentes em termos de investimento de capital? Eu diria que a nossa é muito semelhante. O nosso sistema de início de produção, upstream, é de fermentação básica, assim não há necessidade de nenhum equipamento com projeto especial ou específico. E downstream seria a aplicação agrícola, que são equipamentos de baixo custo já conhecidos. São catalisadores conhecidos que não são incompatíveis com os combustíveis biofuels de primeira geração. É uma ótima pergunta, porque essa é uma grande questão. O uso de capital intensivo para essas tecnologias. Especialmente agora que o crédito está tão apertado no mundo todo. Então, se alguém puder implementar a sua tecnologia com um uso de capital mais inteligente, será uma ótima saída para se tornar em escala de produção. A capacidade de construir grandes usinas, grandes fábricas, a nossa planta prevê uma produção de 100 milhões de galões por ano, seja de um pouco mais de $2 por galão de investimento, produzindo gasolina. O grande desafio também é encontrar formas de fazer tudo isso em um ano. Provavelmente a produtividade será aprovada por diversas matérias-primas além da cana-de-açúcar. E, por definição, o custo unitário de capital será reduzido ao longo do tempo. Requisitos de capital é uma ótima pergunta, obrigada. A nossa parceiro, nosso sócio Procter & Gamble, primeiro teve uma estratégia de utilizar matéria-prima de fontes renováveis, e depois que ela analisou todas as tecnologias, um dos motivos que ela optou pelo LS9, porque achou que era muito custo-efetivo, é um caminho muito eficiente, e eles estão querendo reduzir o custo em relação aos combustíveis de primeira geração. Então, isso é muito interessante, porque a intensidade de uso de capital é um processo baixo, não há compressores, nenhuma hidrogenação necessária, tudo exige muito, todos esses passos exigem um uso intensivo de capital e tempo. Então, para a P&G foi um critério importante. Eles fizeram a due diligence com a tecnologia. Então, o nosso sistema não é de capital intensivo. No processo da cascata, depende do projeto que você tem, da onde você obtém o syngas. Você pode cortar a planta no meio, metade do capital vai antes da produção, da obtenção desse gás sintético, e o restante para depois e o resto da planta. E é aí que a integração com a usina atual, ou seja de cana-de-açúcar ou de papel e celulose, se dá. Eu diria que a pergunta mais correta seria: qual é o seu retorno sobre o capital?
A questão não é não existe capital no mundo, mas sim, por que que alguém vai querer lhe dar 500 milhões de dólares? Qual será o retorno sobre esse investimento? E aí que é a pergunta que a Coscata permite um retorno mais alto sobre o investimento. A próxima é da Petrobras, Lídia, e está relacionado também ao retorno sobre capital e economias de escala. E ela pergunta: todos os processos e as tecnologias apresentados hoje estão em escala piloto, portanto, vocês já devem ter alguns estudos de viabilidade econômica sobre o futuro a um nível de escala produção comercial. Então, a pergunta é: qual é o próximo passo de escalabilidade da tecnologia que terá o maior impacto em termos de retorno sobre o capital e sobre o capital empregado? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Economias de escala, escalabilidade? Por favor. Sim, eu começo. Só para falar um pouco sobre a economia de escala e alguns números, houve uma abertura de uma refinaria de petróleo, de 6.500, 615 mil bilhões de galões de petróleo por ano. Ou seja, 1/100º do que foi produzido. Nós sabemos que a engenharia do que estamos fazendo é um salto basicamente fácil desde o que temos em construção. A questão é como integrar esse projeto na infraestrutura existente para que nós não precisemos construir tudo do zero. A segunda prioridade será onde se integrar na cadeia de valor de produção de combustíveis. Eu acho que dá muita vantagem adicional, porque nós ainda estamos numa relativa escala pequena. Os nossos colaboradores da Shell diz que não há nada que nos impeça de ter uma escala semelhante às instalações de uma grande refinaria. E a questão é, será que você pode ter acesso bom logístico às matérias-primas? Se isso for possível, nós achamos que a produção terá cada vez mais em larga escala. Mas a grande questão é como ter acesso à biomassa e como ela será transportada para o seu centro de produção. E a sua tecnologia? Sim, no início nós temos uma planta piloto e a escalabilidade é um grande processo do nosso projeto em 2009 e 2010. Estamos aqui também para aumentar a nossa confiança sobre o que estamos fazendo. Já estamos bastante confiantes. Nós estamos trabalhando com a biologia aqui, diferentemente de processos puramente químicos, e nós queremos passamos de pequenos frascos para 5, 10 litros, até 1.000 litros, foi um grande salto. Esperávamos encontrar diversos problemas, assim como ocorre em qualquer scale-up. Eles só acontecem quando você coloca em prática. Mas não tivemos tantos problemas. As coisas correram muito bem. A próxima escala foi de 1,5 para 2 milhões de galões por ano. E a isso achamos que é o seu último passo que precisamos. Nós temos um senhor que foi um dos primeiros em fazer o bioprocessamento. Ele é formado pelo MIT e ele está nos ajudando muito. Estamos tendo muito êxito até agora.